Sejam bem-vindos ao canal Comunhão com Deus. A santa paz de Deus, querida Irmandade, que Deus abençoe a todos. Irmãos, estava aqui na comunhão e senti de gravar um áudio, senti de contar uma obra que Deus fez na minha vida. Por certo, Deus vai falar ao coração de alguém. E eu estava aqui na comunhão e tanta saudade de nós estar congregado, testemunhar, né? Estamos congregando, mas não temos ainda a liberdade dos testemunhos, né? E eu gostaria de testemunhar. Então vou começar do jeito que a gente sempre começou nas nossas igrejas. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, senti de contar uma obra da parte de Deus fez na minha vida, bem no começo da minha caminhada. Eu sou pequenininho ainda, irmãos. Fiz 6 anos agora no dia 25 de abril, que Deus me chamou nesta graça santa, por revelação. E o meu primeiro ano foi um ano de muita luta, muita guerra dentro de mim. E a minha luta era tão grande que eu não conseguia mais orar dentro de casa. Quando eu orava, quando eu conseguia orar, irmãos, não se escandalize, mas o inimigo das nossas almas me visitava. E eu ouvia em voz humana falar: esta oração não vai passar desse telhado. Tu tem mágoa aí dentro do teu coração. Tu tá me alimentando. Irmãos, e eu tinha muita mágoa do meu coração. E a minha mágoa era tão grande que eu não conseguia mais orar dentro de casa, dentro da igreja, então numa visita, nem pensar. Por causa da mágoa que eu tinha, um ódio que eu tinha, era muito grande. E a palavra de Deus fala que aquele que não for limpo de mão e puro de coração não verá a Deus. E eu comecei a buscar a Deus nessa parte, irmãos, para Deus me libertar daquilo. Para os irmãos entenderem, o meu ódio era pelo meu próprio pai. Meu pai nos abandonou quando nós éramos muito criança ainda, nós éramos 7 filhos. Meu pai nos abandonou toda a vida. Não sabia o paradeiro dele e sim, resumindo, nós sofremos bastante ali no Nordeste, no Piauí, numa cidade chamada Esperantina, lá no Piauí. É um tempo muito difícil aquele tempo para nós. Hoje vou fazer 45 anos, imagina, eu tinha 7 para 8 anos de idade e tinha mais 2 irmãzinhas mais novas que eu. Nós éramos 7 total. E naquele tempo era muito difícil, minha mãe teve que dividir nós. Um vai para casa de um tio, outro vai para casa do vô, da avó. E assim foi, nós crescemos divididos, filhos. E foi muito difícil aquilo. E a gente cresceu, foi superando, o mundo maltratou muita gente. E crescemos, e enfim, conseguimos crescer e dar um rumo na nossa vida. Mas eu conheci a graça. Essa é a graça do Filho de Deus, da qual hoje nós servimos com muito orgulho, prazer. E daí, depois disso, que eu conheci a graça, mas ficou essa ferida no meu coração, esse ódio que não passava do meu pai. Nós atribuía assim toda a culpa, tudo que nós passávamos mesmo, atribuía a ele. Que ele nos abandonou, se tivesse conosco poderia ser diferente. E de fato, irmãos, é diferente. De fato é diferente, faz toda a diferença um lar estruturado. E meu lar não foi assim. Nós passamos muita necessidade, fome, muita necessidade de tudo que vocês imaginar. Minhas irmãs sofreram muito, abusos por aí, na vida. Enfim, irmãos, sei que isso estava me incomodando muito e eu já estava envergonhado de ir até para a igreja. Quando eu entrava ali pelos átrios, irmãos, que eu olhava para aquele nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu já ficava meio atribulado, me achando que eu não era digno de estar ali por conta desse ódio. E o inimigo do outro lado estava me perseguindo.
E eu fiz um voto diante de Deus: Senhor, faz uma obra, Senhor. Prepara, Senhor, eu preciso encontrar meu pai. Eu preciso ver ele, eu preciso pedir perdão para ele, tirar esse ódio de mim. E aí eu estava tranquilo ali, congregando. E Deus mandou sua palavra, no meio da palavra, servo de Deus atendendo, exortando. E Deus falou assim: tem alguém aqui que está passando uma situação muito difícil. Tá difícil até para mim servir. Mas te diz Deus essa noite: faz um pedido aí no teu coração. Faz um pedido. Irmãos, fechei o olho na hora, falou: Senhor, prepara para me encontrar com meu pai. Eu preciso pedir perdão para ele. E naquela hora eu terminei essas palavras. Deus falou assim na boca do servo: Deus, teu pedido foi aceito, foi selado no céu. E te diz Deus assim: que este ano não se finda antes de eu realizar o desejo do teu coração. E o louvado seja Deus. Era mais ou menos, era na época de setembro. Irmãos, e aí começou uma busca pelo meu pai, sem saber que paradeiro ele estava, ou onde, se estava vivo ou não. E eu precisava tirar aquilo de mim. Eu comecei: Senhor, me ajuda. E pedi ajuda de alguns amigos aí que mexem com justiça. E conseguimos localizar meu pai. E graças a Deus, irmãos, meu pai, hoje ele reside lá em Timon, no Maranhão. E eu fui. Conseguimos localizar endereço, tudo. Não pegamos telefone não, mas endereço certinho, tinha atualizado. Na época era época de eleição. Ele tinha atualizado. E fica ali todos os dados, né? Quando a pessoa vota, já fica aí a dica para as pessoas, né? Então, me prontifiquei, irmãos, e era muito difícil para mim ir de carro sozinho. E aí avião também estava muito caro na época. Eu fui mesmo de ônibus, irmão. Saindo daqui de Brasília, lá para o Timon, no Maranhão. É uma viagem bem longa, de ônibus é cansativo, mas eu tinha um propósito dentro de mim. Eu queria ir para o céu. E aquele que não for limpo de mão e puro de coração não verá a Deus, irmãos. Isso é a mais pura verdade. E então minha salvação estava dependendo também daquela parte, né? Eu precisava tirar aquele ódio de dentro de mim. E fui, marquei o dia, uma viagem longa, mas cheguei lá no Timon, no Maranhão. E já fui no mesmo dia, já atrás daqueles endereços. E ele havia mudado. Me deram uma pista, eu fui atrás dessa pista num posto de gasolina, que alguém conhecia ele por lá. E de fato cheguei lá, tinha um motorista, um caminhoneiro. E eu falei com ele, ele falou: moço, eu sou filho do Domingo Caxias, assim, assim, eu vim atrás dele. Ele pegou e falou assim: não, ele esteve aqui já tem 2 dias, mas eu sei onde ele está. Tá aqui o número aqui, se você conseguir falar com ele, tá bom, me passou aquele número. Eu agradeci aquele moço e ali eu fiz o meu primeiro contato com meu pai. Irmãos, e ali falei com meu pai a primeira vez que eu ouvi a voz dele, assim, que quando ele saiu da nossa vida, eu era muito criança, eu não me recordava. Comecei a falar ali com ele um pouco e ali me tomou uma emoção misturado com aflição. E ele também do outro lado: não sai daí, daqui 2 dias eu chego aí na cidade, não vai embora, fica aí. E aí eu cheguei, eu te procuro. E ali eu falei para ele, tinha uma tia minha que morava para aquelas bandas de lá também. Falei: vou para casa da minha tia. Ele conhecia ela, falou: não, pode ir para lá, eu sei chegar lá. E eu, louvado seja Deus. Fui para casa da minha tia e fiquei ali na comunhão e orando muito a Deus, irmãos. Eu confesso que uma aflição tomava minha alma, um nervosismo de ver meu pai. E ali, irmãos, eu orei a Deus a noite inteira, no dia que era para ele vir, e fiquei na comunhão. Aí quando foi por volta de meio-dia, já no dia marcado, eu almocei e fui para dentro do quarto orar. E tô orando, e eu escutei a campainha da minha tia tocar. Quando a campainha toca, Deus já me visitou, falou: teu pai tá lá fora, dá um abraço nele e perdoa ele também, peça perdão. Eu, louvado seja Deus, Deus me visitou. Minha tia bateu na porta do quarto, falou: filho,
essa visita aqui é para você. Eu falei, eu sei, tia. Ela foi na frente, abrindo a porta. Oh, irmãos, só Deus para me segurar o tremor que eu estava no meu coração. Santo Deus, faltava sair pela boca. E eu nervoso de ver ali meu pai. Quando eu olhei assim, lá na portinha na frente, apontou aquela cabecinha branca lá e eu olhei para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: é você, filho? É você, Horizon? Eu falei: sou, pai, sou eu, vim te ver. Eu vim te conhecer, pai. Oh, irmãos, meu pai me deu um abraço tão gostoso. Meu pai estava precisando tanto daquele abraço mais do que eu. E ele começou a chorar, eu senti a carne dele tremer. E ali naquela hora, irmãos, para a honra e glória de Deus, ele falou: filho, me perdoa tudo que eu fiz você, suas irmãs, sua mãe passar. Filho, me perdoa. Eu falei: pai, eu te perdoo também, quero te pedir, pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pai, me perdoa, tem tanto ódio do Senhor, mas me perdoa. Irmãos, ali naquela hora nós nos abraçamos, senti a carne dele tremer, a lágrima dele sobre o meu peito, eu senti o calor dele. Irmãos, aquilo que era ódio, Deus tirou, arrancou aquele espírito maligno de ódio do meu coração com raiz e tudo, e trocou na mesma hora. Deus me colocou sentimento pelo meu pai, e eu abracei ele. Eu não sabia que abraçar um pai era tão bom. E eu abracei meu pai, a primeira vez estar ali nos braços dele, depois de tanto sofrimento, tanta coisa. E acabou aquele ódio, acabou que ali nós nos perdoamos. Ali o diabo perdeu uma batalha, uma guerra. O diabo perdeu ali na hora. E o nome de Deus foi glorificado ali, porque Deus me limpou naquela hora. Naquela hora eu senti paz, tanta paz dentro de mim, que eu falei: se o Senhor me levasse agora, eu estaria em paz. Eu podia deixar a terra em paz, que eu não tinha mais dentro do meu coração nenhuma mágoa de ninguém. E ali, irmãos, foi maravilhoso aquele dia. Nós conversamos bastante, tanta coisa. Eu sem cobrança, sem nada, só queria conhecer ele. E aí ficamos ali uns 2 dias juntos ainda. Depois tive que retornar, mas para a honra e glória de Deus, foi ali feito um perdão. Por isso, eu falo para a querida Irmandade, alguém que está aí, que está ouvindo esse áudio, se tocou no teu coração, se você tem alguma mágoa de alguém fez alguma coisa de mal na sua vida, se você tem ódio, peça perdão, peça perdão, mesmo ainda que tenha sido a pessoa que tenha ofendido você. Mas é nós que conhecemos a graça do Filho de Deus e conhecemos a palavra de Deus também. E sabemos que aquele que não for limpo de mão e puro de coração não receberá o galardão da vida eterna. Então, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, esqueça o orgulho. Ah, foi ele que me feriu, foi ela que me feriu. Não, esquece isso. Vai lá, peça perdão. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, vou complementar só mais um pouquinho essa obra. Um dia Deus me deu a graça de contar esta obra numa cidade próxima aqui da minha. Terminar de contar esta obra, levantou uma serva de Deus para testemunhar. Ela chorando disse: Deus seja louvado, e chorando: eu agradeço a Deus que hoje eu vim buscar um sinal da parte de Deus na minha vida sobre o perdão. Deus preparou o seu servo para contar uma obra do perdão. E eu queria contar uma obra que Deus fez hoje na minha vida. Hoje, no primeiro horário do dia, bateu uma irmã na minha porta. E aí eu abri a porta, a serva de Deus desesperada: irmã, me perdoa em nome de Jesus. O que está acontecendo? Irmã, me perdoa. Ela calma, irmã, entra, colocou a serva de Deus para dentro, deu um copo com água para ela, bebeu, se acalmou. Irmã, você precisa me perdoar. E falou: mas de que eu tenho que te perdoar, irmã? Ela falou: olha, irmã, tem 25 anos que eu tenho ódio da irmã. Tem 25 anos que eu tomo Santa Ceia com ódio da irmã. Você sabe, irmã? Ela: mas por que, irmã? O que eu fiz para a irmã? Ela falou assim: irmã, você lembra? Há 25 anos atrás nós estávamos buscando palavra com o mesmo servo de Deus. E Deus não permitiu que eu casasse com ele. Deus
permitiu que a irmã casasse com ele. E eu desde então fiquei com muito ódio da irmã, porque Deus não confirmou meu casamento com ele e confirmou com a irmã. E de então fiquei com ódio da irmã. Mas essa noite, mano, a noite passada, eu tive uma grande revelação. Deus me levou ao céu, mas lá no céu tinha um anjo muito grande. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou, ele falou assim: você não pode entrar no céu. Ah, mas eu sirvo a Deus toda a minha vida. Ele falou: serve a Deus toda a vida. Mas você tem um perdão aí dentro do teu coração que precisa ser pedido. Você precisa voltar na terra, pedir perdão para esta pessoa. Porque se você não pedir perdão, você não vai entrar no céu. Para os irmãos entenderem o quanto isso é importante na nossa vida. Nós não dever perdão. Então ela virou, o anjo falou assim para ela: vire e olha a quem você deve um perdão. Lá no céu ela virou e olhou, Deus deu a visão para ela que era essa irmã, que é a do qual ela estava na casa pedindo perdão. E dali, irmãos, ela disse que voltou e no primeiro horário levantou, já correu na casa da irmã. Contou para a irmã o que aconteceu e pediu perdão para a irmã perdoou ela e ela foi em paz e o nome de Deus foi glorificado. Para os irmãos entenderem a importância de nós não dever perdão. Por isso, irmãos, vamos perdoar, mesmo que a pessoa nos ofendeu, mas nós que conhecemos a graça, nós sabemos que nós dependemos também de um perdão, de pedir perdão, de perdoar também aquele que nos ofendeu. Né? O próprio Pai Nosso fala isso também. Então, irmãos, eu senti de gravar este áudio hoje contando esta obra, que assim que Deus me libertou, hoje eu tenho paz na minha vida, para mim orar a Deus numa visita, dentro da minha casa, dentro da igreja, porque eu não tenho inimigo mais para me acusar, para dizer que a minha oração não passou do telhado. Por isso senti de contar esta obra que Deus fez na minha vida. Agradeço a Deus por tudo que o Deus tem feito e que Deus abençoe a cada um de vocês, aonde estiverem, seja lá qual for a causa que cada um estiver passando, entregue nas mãos do nosso Deus, que Ele tudo fará, tudo está patente aos seus santos olhos, tudo o poder, a glória emana do nosso Deus. Confiamos neles apenas. Que Deus abençoe a todos. Fique todos com a santa paz de Deus.